Então, minha gente, dando continuidade ao estudo sobre os adventistas do sétimo dia, à luz do olhar evangélico conservador, a partir da série Apologética, volume 3, do Instituto Cristão de Pesquisa, na página 42, a gente vai falar um pouquinho sobre a adoração a Deus no domingo. Dizem os adventistas no folheto Por que se guarda o domingo, e diz o seguinte na página 3: o domingo, segundo o dicionário Webster, chama-se assim dia do sol, porque era antigamente dedicado ao sol o seu culto. Era dedicado ao sol ou ao seu culto. E aí, qual é a resposta apologética? Os adventistas afirmam que o domingo é de origem pagã, pelo fato de ser esse dia pronunciado e escrito em inglês Sunday, e que esse vocábulo significa dia do sol, e que, portanto, o domingo é um dia paganizado, esquecendo-se de que, por exemplo, em inglês escreve-se Saturday, e que isto significa dia de Saturno, um deus do paganismo, e havia verdadeiras orgias celebradas em sua honra no dia de sábado. Assim, seria o sábado tão pagão quanto o domingo, dado a sua etimologia inglesa, dia do sol e dia de Saturno. Entretanto, convém ter presente que a guarda do domingo não se prende ao decreto de Constantino, nem de nenhum papa, muito embora os adventistas costumem fazer citações neste sentido, como se a Igreja Católica tivesse autoridade de reger sobre os crentes. O que é crença no catolicismo é que a Igreja Católica foi a primeira igreja fundada por Cristo, e que Pedro foi o seu primeiro papa, e que sua autoridade parte do exemplo dos primitivos cristãos que guardavam o primeiro dia, domingo, em lembrança da ressurreição de Jesus. Mas quem é o responsável pela observância do primeiro dia da semana como dia do Senhor? A resposta só pode ser uma: o próprio Senhor Jesus Cristo. Vejamos. Profeticamente, o Salmo 118, versículos 22 a 24, fala da pedra rejeitada pelos edificadores. B. Esta pedra é tipo do Senhor Jesus, de acordo com Mateus 21, 42 e Atos 4, 11 e 12. Quando iniciou seu ministério, reivindicando ser o Filho de Deus, e foi rejeitado pelos judeus, esta rejeição se deu numa sexta-feira, Mateus 27, versículos 22. A outra parte da profecia tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118 foi cumprida no dia da ressurreição de Cristo, que se deu no primeiro dia da semana, de acordo com Marcos 16:9, Mateus 28:1 e João 20:1. Diz a profecia acerca desse dia: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A alegria se fez presente no coração dos discípulos neste dia. Salmo 118, 24, comparado com João 20, versículos 19 e 20. Assim, Jesus deu exemplo de comemorar solenemente o dia. Eis que ressuscitou pela manhã de domingo, João 20, versículo 1, apareceu à tarde do dia aos discípulos, João 20, versículos 19 e 20, apareceu 8 dias depois, isto é, no domingo seguinte, aos mesmos discípulos, já tomei presente, João 20, versículo 26, neste primeiro dia desceu o Espírito Santo, Atos 2, versículos de 1 a 4, prometido por Jesus em João 14, 16 e versículo 26, em João 15, versículo 26, comparado com o Levítico 23, versículos 15 e 16. O cômputo para a contagem da festa de Pentecostes se dava a partir do dia seguinte ao sábado, ou seja, o domingo, Levítico 23, versículo 15. Faça-se a contagem a partir de um domingo, 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50. Jesus foi crucificado e morto numa sexta-feira, Marcos 15, versículo 42, João 19, versículo 31, e ressuscitou no domingo, ou seja, 7
7 semanas vezes 7 dias, 49 dias mais 1 igual a 50. 7 vezes 7 mais 1, 50. Pentecostes. É a guarda do domingo o sinal da besta ou 666? Já percebeu o leitor que dificilmente os adventistas do sétimo dia consignam nos livros atribuídos à escritora Ellen Goldwhite e seu nome por inteiro? Quase sempre é abreviado para Ellen G. White. E por quê? Porque a soma dos valores das letras desse nome dá 666 em algarismo romanos, e pode ser feita uma comparação com o número 666, o número da besta, Apocalipse 13:18. Os adventistas fazem declarações para amedrontar os crentes menos informados, citando os dizeres da coroa Papa Vicarius Filii Dei. Vejamos o valor da letra em algarismo romano. Cômputo adventista. O V é o 5, né? O I é o 1, o C é 100, o AR, deixa eu ver aqui, AR e o S poderia ser 1 mais 5. Deixa eu ver aqui, o F mais 1 e L poderia ser 1 mais 50 mais 1 mais 1, o D igual a 500 e o I igual a 1, dando igual a 666. Deixa eu botar aqui porque eu mesmo não estou conseguindo entender direito a resposta apologética, mas aí ele colocou dessa forma aqui. E aí, normalmente esse cômputo é errado, mesmo que se aceitasse essa interpretação, pois o 1 ao lado do V, de vicários acima, soma 4 e não 6. Seriam 6 se o V estivesse antes do 1, o que não é o caso. Assim, o cômputo correto da soma dos valores da letra do título papal seria 664. E aí, no caso do cômputo com o nome da senhora Ellen White, já ficaria igual a 666, e vou mostrar aqui. Isso. Opa. E então, o correto é que o primeiro dia da semana é chamado Dia do Senhor, em Apocalipse 1:10. O que significa esta expressão? Significa o primeiro dia da semana, ou domingo, Dominus Dei, o dia da ressurreição vitoriosa de Jesus dentre os mortos. Romanos 4:25. Comparemos algumas traduções com a João Ferreira de Almeida, revista atualizada e revista corrigida. Um dia de domingo fui arrebatado em espírito, tradução da Vulgata, de Padre Matos Soares. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, Antônio Pereira de Figueiredo. Num domingo caindo em êxtase, Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Provas adicionais dos pais da igreja. Aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Inácio, in 100 anno Dominus. Nós guardamos o dia 8º com alegria, no qual também Jesus ressurgiu dos mortos e, tendo aparecido, ascendeu ao céu. Barnabé, em 120 anno Dominus. No dia chamado domingo, há uma reunião num certo lugar de todos os que habitam nas cidades ou nos campos, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Justino Marte, em 140 anno Dominus. Num dia, o primeiro dia da semana, nós nos reunimos. Bardesanes, 180 anno Dominus. Selo ou sinal de Deus para nossos dias. É a guarda do sábado o selo de Deus nos nossos dias? A nossa resposta é não. Os adventistas dizem que sim,
tal ensino é um dos ensinos mais absurdos. Colocam-se os adventistas como melhores intérpretes da Bíblia, colocam-se acima de Jesus e dos apóstolos, pois quando foi que Jesus ensinou isto, ou ensinou algum escritor inspirado do Novo Testamento? O Israel natural, segundo a carne, possuía 2 selos: a guarda do sábado, Êxodo 31:17, e a circuncisão, Gênesis 17, versículos 9 a 14. O povo de Deus hoje, entretanto, não tem mais estes sinais identificadores como povo de Deus, de acordo com Efésios 1:13, 2 Timóteo 2:19 e 2 Coríntios 6:17. Então nós observamos que no caso dos adventistas há uma preocupação que eu entendo até sincera em relação a dedicar a Deus o dia de sábado. Entretanto, como nós observamos numa aula anterior, que o mandamento dos 10 mandamentos, o mandamento relacionado ao sábado, não é reforçado no Novo Testamento. Os outros até pode aparecer: não roubar, não cobiçar, né, não adulterar, em relação a não adorar alguém além de Deus, tá bacana. Agora, no que se refere a questão de guardar o sábado como evidência, como evidência de aliança com Deus, isso o Novo Testamento não recomenda. E seria importante que nós pensássemos nisso, até mesmo para a gente observar se é isso mesmo que Deus está exigindo do seu povo: uma guarda do sábado ou uma dedicação a ele. Será que o que Deus está priorizando é um dia, ou a questão de nós darmos prioridade a ele e nós separarmos um tempo para ele? Essa é a questão, porque a gente corre o risco de caminhar para o legalismo, e nesse legalismo a gente apenas ter uma regra pela regra e não necessariamente o cuidado. Vou pegar uma coisa simples. Digamos que, deixa eu ver, de todos vocês que estão aqui, as pessoas que poderia, pelo menos de todos nós aqui, acho que as únicas pessoas que poderiam arrumar um namorado ou uma namorada é a Sandra e o Carlos, né? O Carlos já é comprometido? Não. Ainda não? Não pode ser, não vou filmar você para algum pretendente procurar não. Aí o que acontece? Suponhamos que de repente o Carlos ou a Sandra, eles tivessem, né? Aí tem que explicar, né? Ele uma namorada e ela um namorado, né? Porque se eu falasse se tivessem namorados ia ficar complicado, né? Essa situação. E aí, pensa na cena. A Sandra, né? Ela tá ali, vai à casa do namorado dela, ou o namorado dela vai à casa dela, e eles só tem mais ou menos coisa de 30 minutos. Se aqueles 30 minutos for de um dedicado ao outro, ele é muito mais qualitativo do que se eles estivessem o dia todo lá, e aí o namorado dela tá conversando com o pai sobre o jogo de futebol, tá entendendo? Tá no videogame jogando com o filho dela, tá de repente vendo a novela ou uma série na Netflix. Por quê? Porque o que acontece? A questão não é de ter aquele dia fixo e aquele horário fixo, a questão é se a gente tira proveito, né? Entende? É aquele caso, né? Eu vou visitar minha mãe, aí eu chego para visitar minha mãe: mãe, tem como eu tirar um cochilo? Entende? Então às vezes a gente, claro, a mãe vai ficar feliz e vai deixar, mas assim, o que está em questão aqui é que muitas vezes a gente, né, fixa aquela coisa assim: olha, esse dia aqui é o dia do Senhor, mas eu estou realmente dedicando ao Senhor? Essa é a questão, né? E aí, digamos, será que é errado nesse dia eu, por exemplo, ajudar um colega, ajudar um vizinho, fazer alguma coisa? Será que seria errado eu fazer um concurso nesse dia? Então, o que está em questão não é o fato do religioso guardar o sábado. O que está em questão é de ficar parecendo que quem não guarda não está salvo.
Então, só Jesus salva ou Jesus e o sábado salvam? Entende? Aí alguém vai dizer, mas é a lei cerimonial e lei moral. Não, peraí. A gente, se a gente for observar, a cerimônia tá no sábado. Até porque o próprio Jesus deixa claro que o sábado foi feito para o homem não foi feito por causa do sábado. Você vai deixar de socorrer o seu animal porque é dia de sábado, e o sacerdote, ele não trabalha no dia de sábado e nem por isso ele está pecando. Então, assim, se a gente for levar tudo ao pé da letra, como é que vai ser? Né? Então, a gente pega um exemplo do Antigo Testamento para dar suporte para o Novo Testamento, sendo que Paulo deixa claro que há pessoas que fazem separação de dias, só que esse não é mais o alvo da nova aliança. O alvo da nova aliança agora tem a ver com um novo coração e a confiança na graça de Deus, né? Então a gente para por aqui e a gente vai para algumas outras passagens no próximo vídeo. Os adventistas, professor, eles não acreditam na salvação através de Jesus? Olha, é como, digamos, vamos pensar com todo respeito à maioria dos pentecostais. Não vou dizer que todos pensam assim, mas alguns pentecostais, eles são, embora digam que a salvação é pela graça, fica aquela sensação de que a salvação é pela graça, mas eu preciso andar de uma determinada forma, porque se eu não andar de determinada forma, eu vou para o inferno. E aí o que acontece? Eu não estou confiando 100% no que Jesus fez. Eu estou confiando no que Jesus fez, mas ao mesmo tempo eu estou pensando assim, mas se eu fizer isso, eu perco a salvação que Jesus conquistou para mim. Entende? Então o que acontece? Eu não estou aqui justificando a mentalidade do batista ou do presbiteriano, que assim, eu estou chutando pau da barraca porque a minha salvação é pela graça, acho que houver Deus me ama. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se a gente depender da nossa capacidade para andar correto, qualquer hora a gente perde salvação, né? Porque a gente perde salvação por causa de uma coisa que pensa, por causa de uma coisa que sente, por causa de uma coisa que faz. A gente perde a salvação de repente num culto. Imagina, suponhamos que vou pegar o caso, né, do Fernando do Jefferson, que, né, ficam chateados com a questão de horário no culto. Aí eles chegaram 6h15, né, para o culto começar às 6h30. Mas aí o irmão que dirige, o que toca, o que canta, né, chegou lá para 7 horas, o culto começou às 7h15, 45 minutos depois. Aí digamos que Jefferson vai pegar a palavra para pregar. Jefferson está lá com a mensagem pronta, passou a semana toda estudando, preparou, orou e tal, mas está mordido com os irmãos. Aí no meio da mensagem ele encontra um negócio e tá ok? Né? E aí nesse negócio, nessa mentalidade, perdeu a salvação. E quem não é tentado a fazer isso? Por exemplo, aquele indivíduo que ele tem aquele temor de implicar com o pastor, porque ele entende que assim, não, Deus de repente pode não gostar disso e tudo tal, ou politicamente vou ficar queimado na igreja, mas aí ele vai conduzir o louvor. Aí na hora de conduzir o louvor ele vai só dando a flechadinha, né? Alfineta daqui, alfineta de lá, entendeu? Porque às vezes tem gente e não sei o que lá, né? Aí o irmão tá lá tocando Belém, 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 e ele uou. E o pastor não vai fazer nada porque fica assim, é neurose minha, isso é mandato, não é? Entende? Se a gente pensar na questão de segurança de salvação, dependendo da gente andar direito, observa bem, o pregador não traiu a mulher, não bateu na mãe, não chutou o cachorro, não jogou no bicho, não fez nada disso, só pregou, mas ali já pecou. Ou de repente, né, o levita foi e tá lá, porque Deus não sei o que, mas tem gente. Só que se tem gente, é o pastor, né? E aí acontece, desceu o sarrafo no pastor, mas não disse que desceu. E aí se o pastor até perguntar assim, irmão, desculpa, mas o irmão está chateado comigo? Imagina, pastor, estamos juntos. E aí acontece, aí observa bem, e assim, e o cara, né,
ele não está fornicando com a namorada, ele não está colando na prova, ele é um cara impecável no trabalho, mas no ambiente religioso ele fez um negócio desse. Então, não sei se dá para perceber que assim, a gente está sempre pisando na bola. No quesito deu ruim, sobrou para geral. Como diz o Capitão Nascimento, ninguém sobe. A gente só vai por causa da graça de Deus. Não estou aqui dizendo que é para justificar uma vida de sem vergonhice, não é isso. Até porque quem nasceu de novo quer agradar a Deus, mas tem limitações. Daí a importância de a energia que eu vou gastar para tomar conta da vida de vocês, eu tomo da minha, entendeu? Então essa é a questão. Eu não estou dizendo que uma pessoa que guarda o sábado, ela está errada. Eu não estou dizendo que ela está pecando. Eu não estou dizendo que ela não está agradando a Deus. Eu só tenho a minha ressalva em relação a isso salvar e isso ser um sinal de que a pessoa está salva. Essa é a parte que eu entendo que é complicada. Encerrando então.